em conhecer. E eu gostaria de dividir com você, nesses poucos versículos, nesses 6 versículos, as reações de Jó em relação a essa majestade de Deus, em relação ao poder de Deus, perante a manifestação do Deus Todo-Poderoso, a quem Jó já serve, a quem Jó é íntegro, a quem Jó adora, mas agora de maneira clara e límpida. Ele ouvirá a voz do Senhor. Ele está na presença do Deus Todo-Poderoso, em meio a essa tempestade que a gente lê. E a primeira constatação que eu quero fazer com você, a primeira reação de Jó, é uma constatação do poder de Deus. Jó vai constatar o poder de Deus. E Jó diz assim no verso 1 e 2: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou ler de novo. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nas 2 últimas reflexões eu li com vocês Números 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá. Eu li com vocês esse texto nas últimas reflexões, e disse que Deus não mente, não mentiria para Jó, não mentiria sobre os seus desígnios eternos. E agora nós temos Jó diante dessa realidade, ou com essa realidade descortinada aos seus olhos, não somente aos seus olhos físicos, mas aos seus olhos espirituais, porque essa verdade, essa realidade invade a alma de Jó, mesmo ele ainda sendo aquela pessoa abandonada, aquela pessoa ferida, aquela pessoa com chagas no corpo, aquela pessoa que está isolado da sua família. Os seus amigos o abandonaram, não quiseram nem mais falar com ele. Não tem jeito mais, vamos entregar. E Jó é essa pessoa. Mas a luz de Deus, a luz do Senhor, brilha no seu interior. E seus argumentos e desejos apresentados anteriormente, nos seus discursos, nas suas respostas aos seus amigos, que lembra bem, eram lícitos, eram desejos lícitos, embora descalibrados em alguns momentos, eles desaparecem. Eles desaparecem e dão espaço para, primeiramente, uma constatação do poder de Deus. Jó não é mais o mesmo homem na presença do Senhor. Não é mais o mesmo homem. O Senhor chega primeiro, irmãos, que os homens. Os amigos tentaram, sabe? Todos eles tentaram. Depois aparece um outro ainda que, o mais perto que ele chega de algumas indagações, ele tenta, mas não consegue, porque o Senhor chega primeiro. O Senhor alcança aquilo que nenhum homem pode alcançar, que é a alma, o coração. O Senhor vê primeiro, porque o homem só pode ver aquilo que é externo, aquilo que é exterior, mas o homem, Deus pode ver o coração. E é o que estamos começando a ver em Jó. Deus havia visto Jó, pois na verdade é ele quem estava operando no seu íntimo. Na verdade, por mais que Satanás tivesse a possibilidade, a condição de tocar Jó, Deus estava por trás de todas as coisas. E Jó sabia disso, e Jó, por mais que descalibrado fosse as suas colocações, ele nunca perdeu isso de vista, embora não soubesse de tudo que acontecia, ou na verdade, de nada que acontecia, como eu e você sabemos. E Deus, então, se coloca diante de Jó, que já operava no seu íntimo. Agora, pense comigo uma coisa: quem poderia se colocar diante de Deus
ou melhor, quem poderia se colocar diante de Jó. Seja um amigo, um homem mortal, alguém com muita sabedoria, e conversar com Jó, e indagar Jó, e não responder, e não interagir em nada com as indagações de Jó, senão o Senhor. Só o Senhor poderia fazer isso. Só o Senhor soberano poderia fazer isso. Alguém que está acima da nossa estrutura, que está acima da nossa vontade, que está acima de nós e sabe aquilo que eu e você, como homens mortais que somos, assim como Jó, que era alguém mortal, precisava naquele momento. Qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós, diante de uma situação como a de Jó, sendo em aconselhamento, em ajuda, não teríamos a condição de nos posicionar como Deus se posicionou. Imagina você aconselhando uma pessoa cheia de feridas, uma pessoa doente na alma, uma pessoa com tragédias N na vida, e aquela pessoa desaba na sua frente falando, e você vira para ela e fala assim: você já observou a criação? Você já observou os pássaros do céu, as cabras monteses, os leões? Quem trata dos leões? E os mares? No mínimo, você vai falar assim: está desconectado. Só Deus poderia fazer isso. E essa verdade, irmãos, e essa realidade só confirma aquilo que nós já citamos há 2 domingos atrás. O Deus a quem servimos não é um Deus subalterno. Um Deus a quem servimos não é um Deus domesticável. Um Deus a quem servimos não é um Deus que se curva às nossas vontades e caprichos, ainda que sejam dolorosas as nossas situações. Deus não se curva. Um Deus diante do qual, muitas vezes, nós queremos torcer o braço, nós queremos determinar, nós queremos falar: Senhor, faça isso, faça aquilo, nós determinamos, nós fazemos aquilo, para que cumpra os nossos desejos pessoais. Nunca faria, porque Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. E Jó está diante desse atributo de Deus. A onipotência de Deus, o poder de Deus. E ele conhece essa verdade, irmãos, vendo que somente Deus pode lidar com as situações do mal nesse mundo. Somente Deus pode subjugar Leviatã e Behemote, que estão soltos nessa terra. Só Deus é capaz de lidar com segurança com Satanás, que não passa de uma criatura dele, que está livre e atuante como príncipe desse mundo, matando, roubando, destruindo, mas tem ação limitada. Dias contados, decretados pelo próprio Deus. Amém? Decretados pelo próprio Deus. Irmãos, e como nós sabemos na história da assembleia existente no início do livro, quando os filhos dos homens chegam diante do Senhor, vem também Satanás, comparece diante de Deus a narrativa. Deus não teme e não teme a presença de Satanás, irmãos. Deus não se assusta com a presença de Satanás, Deus não expulsa Satanás da presença dele. Deus ouve, conversa e usa até mesmo Satanás para os seus propósitos e desígnios, para cumprir os seus planos eternos. E sabe, irmãos, eu estou bem certo e eu não tenho dúvida disso, que como crentes, que como cristãos, nós precisamos sim ter um relacionamento com o poder de Deus. Nós precisamos sim ter um relacionamento com a presença de Deus, com o poder de Deus. E ouça bem, para você não confundir as coisas. O que transforma as nossas vidas não são os nossos sentimentos e as nossas emoções. O que transforma o nosso coração, assim como transformou o de Jó, não foram os seus sentimentos e as suas emoções. Se você é do Senhor, irmãos, você sabe que o impacto do Senhor na sua vida, seja ele como tenha sido,
foi para despertar você de uma obra que aconteceu fora de você. Uma obra que aconteceu não dentro de você, como uma vozinha dizendo assim: vamos lá, você consegue, vamos lá, eu vou te ajudar nisso aqui, eu vou te dar 5 passos e você vai descobrir a sua melhor versão e você vai conseguir e vai até mesmo continuar a propagar isso aí. E vai falar para as pessoas como que você, em 5 passos, em 7 passos. Não, irmãos. Aquilo que transformou o seu coração foi algo que aconteceu fora de você, porque aconteceu diante do mundo espiritual pela morte substitutiva de Cristo no Calvário, onde a justiça de Deus foi concretizada no inocente, onde a justiça de Deus foi concretizada em Cristo Jesus, e aí sim, quando você creu, essa justiça foi aplicada a você, no seu coração, na sua vida. Mas deixa eu falar primeiramente para você, não tem nada a ver, primariamente, comigo e com você. Tem a ver com Deus, a sua justiça, os seus planos e os seus desígnios. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque nós precisamos entender que, embora algo aconteça sim em nosso coração, em nossa vida, por meio da obra do Espírito, não é a partir de nós, não é um ato nosso, uma realização nossa, mas é um favor, um presente, algo intencional, orquestrado pelo Deus Trino, a parte de quem eu era, a parte de quem você era. Não tem nada a ver com você. O pai que planeja, o filho que executa e o Espírito que aplica essa obra em nossos corações. E isso, irmãos, é real, maravilhoso, eterno e perene, irmãos. Isso não muda. Então, quando nós olharmos para a obra de Cristo, irmãos, que hoje exerce influência e diferença no seu coração, pelo poder do Espírito que habita em nós, nós precisamos entender, não tem nada a ver comigo, ou seja, não partiu de mim. E sabe, irmãos, isso é algo maravilhoso. Agora, conquanto isso seja algo maravilhoso que aconteceu no nosso coração, uma única vez, na vida daquele que creu, e isso é algo definitivo, é algo que mudou a nossa perspectiva com o Senhor. Nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, relacionando-se com Cristo. Isso é algo maravilhoso. Nós não podemos perder a perspectiva da nossa necessidade de se relacionar com o poder de Deus. Nós não podemos perder a perspectiva. Jó era um servo de Deus, Jó era alguém que sofreu na presença de Deus, mas por muito tempo ele perdeu a perspectiva do poder de Deus, da onipotência de Deus, de quem Deus é. E sim, irmãos, nós precisamos nos colocar, nós precisamos nos inclinar, nós precisamos buscar uma vida em que o poder de Deus atua sobre a nossa fé, esticando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, abrindo os nossos olhos espirituais para conhecer a Deus. Veja bem, irmãos, eu não estou propondo para você que nós vamos viver de emocionalismo barato. Quando eu estou falando de poder de Deus, de experiência com o poder de Deus, de nos inclinarmos ao poder de Deus, eu não estou propondo para você que nós vamos viver de fabricação de emoções. Que nós vamos viver de fixar a nossa fé em busca só daquilo que é extremamente espiritual, sobrenatural, no sentido de que nós precisamos ver o extraordinário acontecendo a todo o momento da nossa vida. Porém, nós não podemos desprezar
E nós não podemos diminuir o poder do nosso Deus, daquilo que nós chamamos os seus atos comunicáveis, daquilo que Deus deixou para nós, os seus servos e filhos. E Jó, irmãos, Jó ouviu de Deus sobre os poderes desse mundo. Jó, irmãos, foi impactado diante de Deus quando Deus descortinou os poderes desse mundo e disse: Jó, eu tenho o domínio. Jó, eu sou o soberano. Eu controlo todas as coisas. E isso causou impacto na vida dele. Você sabe, irmãos, que muitas vezes eu percebo na vida de muitos crentes, principalmente aqueles que nasceram no berço cristão, aqueles que desde pequenininho foram criados ali no berço cristão, evangélico, onde estão há muito tempo, sabe? Se acostumaram com o ambiente, se acostumaram com as canções, se acostumaram com a Bíblia, porque a Bíblia estava sempre presente na sua casa, estava sempre lá presente em 1, 2, 3 versões, sempre na igreja, sempre em culto infantil, sempre. Porque eu percebo que algumas pessoas, elas passam a desconsiderar o mundo espiritual. Elas passam a desconsiderar a luta existente na realidade do mundo espiritual, na realidade da vida de um cristão. Passam a desconsiderar e parecem entrar, irmãos, num nível tão profundo de sonolência, letargia, um mecanicismo da fé, que quando, por exemplo, leem os evangelhos, que quando, por exemplo, leem as histórias de Jesus nos evangelhos, os confrontos de Jesus com o mundo espiritual, os confrontos de Cristo com demônios, a luta espiritual de Cristo, dos apóstolos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, né, em toda a luta para expandir o evangelho, para considerar o reino de Deus, parece que esses irmãos estão diante de lendas. Parece que eles começam a ler e começam a falar assim: não, isso aqui é uma espécie de folclore. Isso aqui é lenda, sabe? É mitologia grega. Sabe quando você lê Percy Jackson? Sabe, parece que é isso. Essas pessoas, elas desconectam de tal forma e falam assim: isso aqui, não, isso aqui parece que... não, foi lá no tempo de Jesus, né? Mas eu não sei, né? Eu acho que não é isso. Eu não sei, irmão, eu não sei explicar muito bem, mas a sensação que eu tenho é isso. E sabe, irmãos, me entendam bem, eu não estou dizendo que você deve andar na sua vida espiritual pensando que em cada esquina você vai encontrar um trem fantasma. Sabe, eu não sei se eu já falei disso aqui uma vez, mas eu sou da geração que não frequentava Hopi Hari, entendeu? O que tinha parque de exposição em cidade pequena de 20 mil habitantes, que ia, aqueles brinquedos que você fala assim: isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E tinha aqueles trem fantasma, sabe? Era um negocinho pequeno assim, parecia um container, um galpão, e tinha um trilho lá dentro, e você andava um negócio assim, acho que não tinha assim 50 metros de comprimento lá o circuito. Mas era o seguinte: em cada esquina que você virava, tinha um monstro que pulava você, tinha alguma coisa que acontecia. O mais horripilante que eu fui, que é quase que a Vanessa, que me machucou bastante, foi numa casa do terror, uma vez, numa cidade aí maior. Eu fui lá e eu fiquei mais assustado com a Vanessa que uns monstros que chegavam perto de mim. Gente, não é isso que eu estou propondo para vocês. Que a nossa vida como cristão, a gente vai viver como se em cada esquina a gente encontrasse um trem fantasma, um bicho desse feioso que aparece, ou o diabo. Mas veja bem, por outro lado, a Bíblia diz assim para nós: não ignore os desígnios de Satanás. Não ignore os desígnios de Satanás. E quando nós entendemos, irmãos, que nós vivemos numa guerra espiritual constante, discernindo a natureza da nossa luta, lutando com armas corretas, os nossos olhos se voltam para o poder de Deus.
Os nossos olhos se voltam para o poder de Deus, os nossos ouvidos ficam atentos ao agir de Deus e nós nos revestimos ou procuramos nos revestir com aquilo que Efésios 6 vai chamar da armadura do Senhor, da armadura espiritual da fé, que no verso 10 ele vai dizer assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que mesmo diante das lutas comuns e diárias da nossa vida, o poder de Deus tem a condição de iluminar os corredores escuros do nosso coração, iluminar a nossa visão espiritual, até mesmo, irmão, se tiver nos planos do Senhor, mudar o cenário em que estivermos. Deus tem esse poder. E nós precisamos focar no poder de Deus. Nós precisamos, então, nos inclinar a essa realidade para entender que sempre que diante de lutas, das nossas impossibilidades, nada disso, irmãos, ameaça o poder do Senhor, amém? Nada disso ameaça a onipotência de Deus. Sim, irmão, sim, há poder na palavra de Deus, há poder no Evangelho, há poder na personificação do Evangelho, que é o próprio Cristo que habita em nós, que age de maneira natural em todas as coisas desse mundo, mas também de maneira sobrenatural. Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus, em nós, por nós e para nós. E esse poder, irmãos, liberta o cativo, esse poder salva o pecador, esse poder traz de volta o desviado, esse poder fortalece a nossa fé fraca em muitos momentos, esse poder, irmãos, restaura a fé, cura a alma ferida, restaura a sorte daqueles que foram atingidos por tragédias, por calamidades, renova as forças dos desanimados, nos reveste para anunciar a sua palavra e para lutar com as armas certas no mundo espiritual. O verso 42, na versão revista e corrigida que nós lemos aqui na NVI, diz assim: nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Por isso, irmãos, se incline, se coloque diante do poder de Deus. E Paulo vai dar um alerta para nós, eu quero ler esse texto com você, 2 Coríntios 10, versos 3 e 4. Embora vivamos como homens, somos naturais, irmãos, vivemos aqui nessa terra, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas, irmãos, elas precisam ser espirituais. E se as nossas armas só serão espirituais quando nós, assim como Jó está tendo a oportunidade de estender a sua visão acerca do poder grandioso do Deus a quem ele serve. Paulo também falando em Romanos, capítulo 15, ele levanta uma profecia de Isaías, ele diz assim: Isaías também disse: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. E ele termina dizendo que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, por quê, irmãos? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. A palavra, irmãos, nos convida a reconhecer aquilo que Jó reconheceu. Sim, Senhor, eu sei, o Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Eu quero encorajar o seu coração. Reconheça o poder de Deus, irmão. Reconheça o poder de Deus. Viva na dependência desse poder diariamente na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? A segunda reação que Jó tem está nos versos seguintes, de 3 a 5, é a avaliação da sua fé. Jó, ele faz então uma avaliação da sua fé. E ele começa dizendo assim: tu perguntaste, falando para Deus e com Deus, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí Jó diz aquilo que nós temos lido aqui nessas 20 semanas. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, irmãos, reconhece a sua limitação. Jó reconhece o seu conhecimento limitado. E ainda que não estava disputando com Deus, Jó não disputou com Deus, Jó não foi recriminado pelo Senhor, ele não estava disputando com Deus em toda a narrativa, mas ele mostrou-se em alguns momentos descalibrado, desafiando a Deus, por acreditar em muitos momentos que Deus estava contra ele, que Deus havia se colocado contra ele, se havia se colocado como um inimigo, e agora Jó percebe-se derrotado. Jó percebe-se derrotado diante daquilo que Deus estava falando. Não havia, irmãos, condições de estar diante de Deus para pleitear nada. Jó reconhece isso. Ele pediu isso muitas vezes. Senhor, eu quero estar diante do Senhor, irmãos, que não tinha nada errado com isso, mas a forma que Jó fazia, é o que eu falei, muitas vezes não é o que fazemos, mas a forma que fazemos. Jó pleiteava isso, sabe? E ele reconhece, falei do que eu não entendia, pois o Senhor é todo poderoso, o Senhor é maravilhoso. Eu não tinha dimensão disso. Verso 4, escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Essa foi uma colocação que foi feita pelo próprio Deus lá no capítulo 38, logo no início da fala do Senhor. E Jó então retoma isso como uma lembrança. Foi isso, né, Senhor? O Senhor falou, escute e eu falarei, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. É como se Jó estivesse fazendo um flashback e na cabeça dele pensado assim, naquele momento, eu achava que eu tinha condição de responder alguma coisa. Mas agora, Senhor, eu percebo que eu não sei nada. Jó então se relembra disso envergonhado, e é como se ele dissesse, Senhor, foi ridículo. Foi ridículo, Senhor. Pois naquele momento eu acreditava que eu poderia debater com o Senhor, que eu poderia questioná-lo, que eu poderia pedir explicações de tudo que estava acontecendo, mas hoje eu vejo que isso é demasiadamente impróprio, inapropriado, pretensioso demais da minha parte, revelando uma profunda falta de conhecimento de quem o Senhor é. Irmãos, em todas as reflexões que nós dividimos aqui, eu fiz questão de salientar que Jó viveu suas dores diante de Deus. Jó era um crente, irmãos. Jó é alguém que confiava no Senhor. Havia um desejo lícito nele de estar diante do Senhor, sabe? Isso não era o problema, mas a questão é que Jó reconhece que, querendo estar diante do Senhor, o seu coração, o seu espírito, a sua motivação estava contaminada. A sua motivação estava prostituída, ele estava fora do prumo, achando que ao estar diante de Deus, estaria no mesmo nível de Deus, diante do Todo-Poderoso, para poder questioná-lo
sobre a sua vida e as suas mazelas. Sabe, irmãos, como Jó, nós somos limitados. Nós não enxergamos todo o cenário, nós não conhecemos toda a realidade, nós somos míopes, principalmente quando estamos no olho do furacão da nossa vida, no meio de tormentas que nos assolam. E aí é que o nosso coração corre risco. É nesse momento que o nosso coração caído corre risco e se perde nas motivações, nas intenções, mesmo para com Deus, mesmo estando nós diante de Deus. E por vezes nós pensamos em questioná-lo. Daí, por vezes nós pensamos em indagar Deus: ah, Senhor, se eu pudesse, eu ia arrazoar. Aí você usa aquela palavra assim bem bonita. Eu ia arrazoar com o Senhor. Eu ia questionar o Senhor a respeito de muitas coisas. E é nesse momento que Deus precisa nos lembrar: quem então será capaz de resistir a mim? Assim como ele disse para Jó. Sabe, irmãos, portanto, diante desse reconhecimento que temos nesse verso 5, nesse célebre verso 5, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Esse verso e o verso 6 que está logo embaixo são as últimas palavras de Jó no livro. E elas contêm, irmãos, um tom de retratação que será seguido de uma confissão de arrependimento no verso 6. Um reconhecimento de Jó, que até então tinha sido passivo, como nós lemos lá no capítulo 41, eu coloco a mão sobre a minha boca. Eu não vou falar mais nada, eu falei demais. Agora nós temos um reconhecimento ativo. Algo que Deus gera em Jó, e Jó reage diante de Deus. Jó estava se posicionando. Jó agora estava manifestando, estava sendo intencional em relação a Deus de maneira quebrantada, de maneira sincera. E isso era necessário, irmãos, porque uma coisa é certa: Jó falou bastante. Jó abriu seu coração durante toda a sua saga. Jó falou diante dos amigos, falou diante de Deus em oração, questionou a sua justiça, quis estar diante dele. Agora, ele precisava, e ele reconhece isso pela ação do poder de Deus. Senhor, eu falei de coisas que eu não entendi. E agora, Senhor, os meus ouvidos que ouviam ao teu respeito, agora os meus olhos podem te ver. Jó não é mais aquele cara falador que questionou muitas coisas. Jó não é mais aquele cara calado, coloquei a mão na minha boca, falei demais, não falo mais. Mas Jó falou aquilo que era necessário diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que o verbo conhecer, que é usado até na RA, porque aqui eles já traduzem para nós: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Na RA vai dizer, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Esse verbo conhecer, ele é aquele verbo chamar. No hebraico, é aquele verbo, por isso que conhecer de ouvir. Então, tem essa relação de ouvir a Deus. Essa relação e o sentido é de demonstrar interesse, dar atenção, consentir. E de maneira literal, irmãos, aquilo que está acontecendo aqui, Jó agora não estava mais ouvindo a Deus, mas Jó estava diante da presença de Deus. E ele estava reconhecendo de fato o efeito da presença de Deus sobre a sua compreensão acerca do próprio Deus, a quem ele servia. Conhecer a Deus, irmãos, de ouvir falar, conhecer
a Deus por meio de tudo aquilo que foi dito a respeito dos seus feitos. Como que acontecia, irmãos? Por meio de uma tradição oral. Era assim que acontecia, assim que perpetuava. Se você notar, se você já leu o livro de Jó, você percebe isso na fala dos próprios amigos. Eles possuíam uma cultura religiosa. Eles possuíam conceitos sobre Deus que foram ouvidos aqui e ali, internalizados e formaram uma espécie de entendimento teológico que eles tinham a respeito de Deus. Mas era um entendimento míope, confuso, muito fixado na ideia de retribuição, daquilo que Deus dá para o homem, porque o homem faz aquilo e faz aquilo outro, se comporta assim, se comporta assado, e nós tocamos nesse assunto aqui. Essa ideia retributiva de Deus para com o homem, porque se ele for bonzinho, se ele for alguém que não peca, se ele for alguém que não assalta, que não mata, que não faz, Deus é bonzinho, então Deus vai te dar boas coisas. E essa era a retórica dos amigos de Jó. Essa é a visão que eles tinham de Deus. Reconhecimento limitado, irmãos. Equivocado em muitos aspectos, um misto de conceitos corretos com outros perigosos. Por quê? Existia uma tradição oral. Nós falamos, existia uma tradição que contava a história dos patriarcas, que contava a história da ação de Deus na terra, na vida desses homens, então eles ouviam a respeito de Deus. E nós percebemos esse perigo, irmãos, até mesmo que os amigos de Jó correram na falta de um conhecimento mais profundo de Deus, porque o próprio Deus, no final da história, no epílogo, ele vai se dirigir a Elifaz e os dois amigos. É a única vez que nós vamos ver Deus validando Jó. Ele vai dizer, olha, eu me coloco contra vocês. Vai dizer para Elifaz e para os amigos. Estou indignado com vocês dois. Estou indignado com você, Elifaz, e com seus dois amigos, porque vocês não falaram que era certo ao meu respeito. Opa! Eles não conheciam realmente. E pode ser que Jó está reconhecendo que ele também tinha um conhecimento limitado de Deus. Limitado de Deus. Jó está constatando então que a sua compreensão, seu entendimento sobre a ação de Deus no mundo, inclusive sobre a sua vida, era equivocado ou no mínimo era míope. Porque tudo que estava acontecendo na vida de Jó, Deus não tinha se colocado como inimigo, Deus era amigo de Jó, Deus era alguém que validou Jó, Deus era alguém que controlava todas as coisas, inclusive a vida de Jó nesse momento. Estar diante de Deus para Jó, irmãos, abriram os olhos de Jó e mudaram as suas prioridades, as suas perspectivas e os seus conceitos. Amém? Jó estava numa outra dimensão do seu relacionamento com Deus. Jó estava num outro momento de relacionamento com Deus, porque percebeu de fato quem Deus era. Deus descortinou isso para ele, e ele percebeu que a morte, o mal, as tragédias, o pecado, as injustiças não estão à parte do seu governo. Os meus ouvidos, Senhor, só tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos veem o Senhor. O Senhor não nos entregou a própria sorte, Senhor. O Senhor não me entregou a minha própria sorte. E é curioso, irmãos, porque Jó sabia disso, mas não sabia. É assim com a gente também, né? A gente sabe e não sabe. Né? A gente sabe e não sabe. Porque no dia mau, a gente duvida. Porque no dia mau, irmãos, a gente questiona. Porque no dia mau, irmãos, no meio da
tribulação, no meio da tormenta, nós queremos pegar e tomar a direção. Falou, Senhor, eu acho que agora eu tenho que controlar isso aqui. O trem perdeu o trilho, descarrilhou. Acho que eu tenho que controlar isso aqui. Nós duvidamos, irmão. Nós duvidamos quando a coisa aperta, quando a tribulação chega, quando somos atacados, quando pessoas se levantam contra nós, nos acusam, nos ferem. Nós duvidamos do poder de Deus diante das circunstâncias difíceis. Deixa eu te falar algo, irmãos. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus é algo que passa pela nossa vida espiritual com o Senhor. Amém? Conhecer a Deus é muito mais do que você ficar ouvindo corte de pregador famoso na internet e você ficar se alimentando disso. Conhecer a Deus, irmãos, é muito mais do que a gente ouvir podcast de pregadores que nós gostamos. E veja bem, irmãos, eu não estou fazendo uma crítica ácida a esses meios, a esses mecanismos, me entenda bem. Mas é muito mais do que a gente ficar ouvindo essas coisas que às vezes nós gostamos, de pessoas que falam determinadas coisas, da forma até que nós entendemos e que não tem problema sobre isso, mas que não enche a nossa barriga. Eu comparo isso mais ou menos como comer miojo. Eu acho que você já comeu miojo. E de vez em quando você come miojo. Na hora do aperto, você vai lá naquele armáriozinho que você tem na sua casa, naquela caverna, e você pega um pacotinho de miojo e coloca lá e usa aquele pozinho brabo. Mas você come. E aquilo dá uma saciedade momentânea e você até pensa, estou alimentado. Mas desculpa, você não está alimentado. Você foi saciado por um breve tempo. Por um negócio bem mais ou menos. E eu não estou falando que o que você ouve na internet tudo é ruim, tá, irmãos? Repito, a minha crítica não é ácida ao meio, ao mecanismo. Mas cuidado. Vou falar como um bom mineiro, isso não te dá sustância. Isso não fortalece a sua fé. Isso não edifica no sentido mais profundo o seu conhecimento de Deus. Sabe por quê? O que nutre, irmãos, a nossa fé e estica o nosso conhecimento de Deus é arroz com feijão. E isso, irmãos, é diário, é todo dia, é com o Senhor, é na leitura da sua palavra, no conhecimento de Deus, na leitura, sim, de bons livros, ouvindo aquilo que realmente edifica, mas algo que vai sendo agregado em função do seu relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, eu incentivo a você, encorajo a você, desenvolva uma vida diária com Deus por meio da sua palavra. Desenvolva uma vida diária com Deus por meio da sua palavra. Conheça o Evangelho por meio dessa palavra. Conheça a cruz, o Cristo crucificado, o processo de justificação pelo meio do seu ato substitutivo no Calvário. E a ação contínua da habitação do Espírito Santo, que é o poder de Deus na nossa vida, nos santificando e nos transformando. Amém? Não se prenda, irmãos, aquilo que Deus pode te dar. Não se prenda aquilo que se ouviu dos seus pais na história do passado, porque Deus fez assim, Deus fez assado. Sabe, não se prenda naquilo que você viveu há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que pode sim ter sido uma experiência marcante, irmãos, mas que precisa haver amplitude, crescimento e continuidade. Se prenda aquilo que Deus é. Seu caráter, a sua imutabilidade, o seu plano eterno. E outra coisa, irmãos, assim como Jó, saia do centro. Saia do centro da sua própria história. Abandone essa posição
de centralidade da sua própria história. Você não é protagonista e eu não sou protagonista nem da minha própria vida. Quem dirá da vida e da história de Deus? Nós não somos protagonistas nem da nossa própria vida, irmãos. E diante de Deus, menos ainda. E se contente, então, em ser coadjuvante nessa história. Se contente, então, de ser alguém que foi anexado, que foi incorporado nessa videira, que foi colocado nesse roteiro, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus. Se contente com essa possibilidade de participar da história do povo de Deus, do povo que foi redimido por Cristo Jesus. Fique feliz, agradeça, deleite nesse papel secundário, irmãos, nesse roteiro que Deus criou para a sua glória e sua honra e nos permitiu vivermos isso nele, amém? Se contente com isso, irmãos. Quando o roteiro falar de você, falar de mim, quando o roteiro falar de você e falar de mim, se lembre que foi favor, foi graça. Foi o amor sacrificial de Deus, dando-nos o poder de sermos feitos filho de Deus. O poder de nos ser feitos filhos de Deus. Não porque somos especiais. Nós somos inúteis. Nós não merecemos nada. Mas Deus, na sua infinita bondade, irmãos, Ele nos trouxe para perto. E hoje nós temos livre acesso para conhecê-lo, amém? Nós temos livre acesso para conhecer o seu poder, para conhecer a sua palavra, para conhecer a sua manifestação nas nossas vidas, sem véu, sem barreira, sem nada, irmãos. O objetivo de Deus em confrontar Jó, irmãos, e nem tocar nos pontos de interrogação de Jó, nunca foi de rebaixar Jó. Não, nunca foi de desconsiderar aquilo que Jó estava vivendo, irmãos. Nunca foi o desejo de menosprezá-lo. Pelo contrário, ele queria trazer Jó para perto. Ele queria colocar Jó no colo, sabe? Assim como um pai amoroso faz com um filho assustado de noite, que acorda de madrugada depois de um sonho ou de algo ruim que aconteceu e corre para a cama do pai e o pai diz assim: vem cá, meu filho. Fique tranquilo. O pai está aqui. Papai está aqui. Ele não nega o que aconteceu, não nega as coisas ruins, mas fique tranquilo, aquiete-se. Fique tranquilo. Coisas estranhas acontecem mesmo nesse mundo. Sonhos estranhos podem vir. Tem dragões horripilantes aí fora que cospe fogo, que quer arrasar a vida humana. A antiga serpente do Éden, a sua astúcia, está à solta. Você está sofrendo, né, filho? Você está sofrendo, né, Jó? Eu sei. Eu sei. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu tenho todo esse poder que você está vendo, que você está reconhecendo agora. Eu tenho todo esse poder. E eu controlo todas essas coisas, Jó. Porque tudo está debaixo do meu domínio. Sabe, irmão, o mal que você sofre, o mal que eu tenho, que eu sofro, que talvez você esteja sofrendo, ele é real. Ele é real. E eu nem ninguém tem direito de negar isso, tem direito de dizer que não é tanto assim. Nós não temos esse direito. Ele é real, mas ele não é despercebido pelo Pai Celestial, amém? Ele não é despercebido. E ainda que você se assuste,
ainda que você se estremeça, ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta perdido, não entende tudo ou não entenda nada, que é a maioria das vezes nós não entendemos nada. O Deus que te fez filho está a te guardar. Amém? E existe uma boa notícia. Ele nem cochila para isso. Ele não dorme, ele não cochila, porque o Deus de Israel te guarda. O Deus do seu povo te guarda. Leviatã é brabo que só, gente. Leviatã é brabo que só. Ele se levanta, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Mas Deus diz, ele não pode comigo. Ele é um pinte. Ele late. Ele faz barulho. Ele tenta morder, mas no estalo dos meus dedos, ele corre. Amém? Ele tem algum poder, mas eu tenho todo o poder. E Jó, irmãos, diante disso, reconheceu quem ele era e reconheceu quem Deus é. E hoje o convite é: reconheçamos diante de Deus quem somos e reconheça quem Deus é. E para finalizar, o que esse conhecimento gerou em Jó? Verso 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele viu a sua desqualificação pessoal. Jó, ele observou a sua falta de conhecimento, maturidade, e ele lamentou e em arrependimento se colocou diante do Senhor. Timothy Keller, sobre isso, ele diz assim: Jó abandona seu projeto de autojustificação. Retira suas queixas a Deus, e em razão da integridade dele, lhe dê explicações e lhe faça justiça pública. Jó desiste de controlar a Deus, mas agora se curva perante o Senhor e permite que Deus seja quem Ele é. Quem Deus é, irmãos? Quem Deus é? Quem Ele é? A Bíblia nos diz. Ele é o carpinteiro. Ele é o Nazareno. É o Cordeiro de Deus, o servo sofredor, o Filho do homem, o Cristo crucificado, morto e ressurreto, que triunfou sobre o maligno, sobre Satanás, Leviatã, a antiga serpente, na cruz do Calvário, amém? E ali naquele lugar, expôs toda essa força maligna solta nesse mundo, expôs a vergonha, expôs a vergonha. E hoje para nós fica o conselho atemporal do profeta Oséias, que diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Diga para a sua alma, irmãos. Diga para a sua alma, irmã. Diga para a sua alma, irmão. Prossiga em conhecer ao Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar.